Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Centro de Inclusão Digital de Franca com a formação Aparelho Celular, né, que é uma formação bem importante ao levarmos em consideração o contexto em que vivemos hoje, né. O celular ele é um aparelho que já tomou conta do nosso dia a dia, a gente faz tudo com o celular. Inclusive, eu não sei se vocês fazem isso, mas se eu esqueço o celular em casa, eu posso estar onde for que eu volto para buscar o aparelho, né? Porque ele realmente torna prático o meu dia a dia. E será que sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Para o celular chegar nesse modelo de smartphone que a gente tem hoje, ele passou por um processo de evolução muito grande. O primeiro aparelho ele surgiu em 1983. O seu criador ele era um engenheiro eletrotécnico denominado Marty Cooper e ele fez o primeiro celular comercializado do mundo. E foi só em 1990 que surgiu o primeiro celular no Brasil, né? Ele foi trazido por uma rede de telefonia móvel lá no Rio de Janeiro e era o Motorola PT550, o famoso tijolão. A sua funcionalidade principal eram 7 dígitos e alertas do sistema. Então ele não fazia nada comparado ao que a gente tem hoje. Foi só em 1992 que ocorreu o primeiro envio de SMS e veja bem, há quase 26 anos atrás, em 1994, que houve a criação do celular touchscreen, que é o formato que a gente vê hoje. Só que as funcionalidades da época para esse aparelho eram muito pequenas. Era um celular que apenas tinha a opção de agenda de contatos, calendário, relógio, bloco de notas. Então era bem simples. Em 96, a Motorola ela lançou o StarTAC. É um celular de flip que ficou muito famoso em todos os filmes de Hollywood nos anos 2000. Inclusive, esse celular ele foi inspirado numa série, né, chamada Star Trek. Lá em meados de 96, olha que bacana, a Nokia ela lançou o 9000 Communicator. Ele é considerado um dos primeiros smartphones. Além dele permitir o acesso via navegador, né, infelizmente apenas para uma operadora lá da Finlândia que viabilizava essa conexão, então não era possível todo mundo acessar. Ele é considerado um dos modelos mais sensacionais pela telefonia móvel. Em 98, a Nokia ela lançou possivelmente o celular mais vendido dessa década, que foi o Nokia 6160 e o 5110. Era um celular com preço bem acessível, né, e provavelmente se você teve um celular na época, foi desse, porque é aquele celular que tinha o jogo da cobrinha, você lembra? Então, era acessível no mercado, que começa a era dos smartphones. E ainda está um pouco distante para os celulares que a gente vê hoje, mas é a partir desse momento que começa a surgir celulares com câmera, como por exemplo o primeiro celular que deu essa funcionalidade, que foi o J Phone, os celulares com Bluetooth, que seria o T36 Ericsson, e os celulares com funcionalidades de mandar e-mail, enviar e-mail, organizar seus dados, que seria o BlackBerry, né, que era um sonho de consumo para a época. Em 2007, a Apple lançou um celular que revolucionou, né, e foi um sucesso na época, que é bem no formato de celular que a gente conhece hoje, que é um celular touchscreen que encaminhava SMS, organizava uma agenda, mandava e-mail, tinha um GPS bem rudimentar, possuía a opção de ligação, tinha como inserir músicas, calendário. Então é muito próximo da base de smartphone que a gente tem hoje. E em 2011 surgiu o primeiro celular dual chip, né, com a opção de você inserir 2 chips de operadoras distintas. Esse celular foi inaugurado no Brasil pela TIM, né? E
Em 2013 chega, enfim, a geração de uma tecnologia 4G no Brasil, que é uma tecnologia para compartilhamento de dados, e essa tecnologia ela surgiu principalmente no contexto da época, que era a Copa do Mundo, né, no ano seguinte. Então precisava alavancar um pouco mais a tecnologia. Depois dessa pequena introdução sobre a história do celular, é importante destacar a diferença de celular para smartphone. Será que existe uma diferença mesmo? Quando você vai comprar um aparelho e a pessoa vai lá e fala, não, isso não é um celular, isso é um smartphone, isso nada mais é do que um mal-entendido. Porque baseado nesse contexto que foi passado, celular e smartphone é a mesma coisa. A diferença são as funcionalidades englobadas por cada um. Por exemplo, antigamente o aparelho celular a gente lidava com ele como algo que só fazia ligação. Os primeiros aparelhos que a gente conhece, ele só tinha aquela função, aquele aparelho de tubo com a telinha azul. Eu não sei se vocês já tiveram esse aparelho antes. Ele só fazia ligação e tinha um joguinho da cobrinha. Hoje não. Hoje o smartphone ele tem N funções. Para ficar mais claro, eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Antigamente não, imagina hoje você sem um celular. Como que você acessaria a agenda do mês? Pensou? Pelo aquele calendário. Eu não sei se vocês já ganharam de estabelecimento comercial, né, que eles dão na virada do ano, um calendário de papel. Como que vocês acordariam para ir trabalhar? Por aquele despertador no cantinho da mesa, né, que é aquele que a gente coloca redondinho e ele toca lá no horário estabelecido. E os cálculos, como que você vai somar as contas lá no fim do mês? Pela calculadora, né, ou também um aparelho separado. Agora você imagina todas essas funções num único aparelho. Isso é o smartphone, né? Outro conceito importante que eu acho que é interessante vocês saberem é o que seria um celular Android. O que é esse termo Android? Android ele é um sistema operacional. É um conjunto de códigos que permite que o aparelho do seu celular, que é a parte física, as peças do celular em si, comuniquem com a parte lógica, que é o software. Se não tiver um sistema operacional, não é possível você ver a tela do aplicativo, você fazer comunicação, não é possível você fazer nada com o celular. E daí existem vários sistemas operacionais. O mais comum no mercado e o mais acessível é o Android. Ele está instalado em celulares como Samsung, LG, Motorola, mas existem outros, por exemplo o iPhone, né, que tem um sistema Android iOS. Fiquem tranquilos com relação à configuração do celular, né? Apesar da aparência do celular do Vinícius ser diferente do celular que vocês têm em casa, as funcionalidades que a gente vai apresentar aqui é comum a todos. Então, por convenção, hoje os celulares quase não têm botão, né? Mas como um padrão, geralmente os aparelhos vêm com 3 botões. Um para bloquear e desbloquear, ele geralmente vem do lado direito do celular. Então, se eu clico nele, eu acesso, eu visualizo o celular. O botão de aumentar volume e diminuir volume, que fica do lado esquerdo do celular. Então, aqui no celular do Vinícius, ele optou por colocar uma proteção. Isso é opcional. Tem celulares que você aperta para acessar nesse botão direito e ele já abre a tela inicial. Mas como medida de segurança, muitas pessoas optam por colocar uma senha, que é o caso do Vinícius. Se eu deslizar para acessar, vai aparecer o PIN. Mas logo a gente explica para vocês como que coloca essa configuração. Então, se eu colocar uma senha errada, caso você queira acessar o celular de outra pessoa e tenta colocar uma senha errada, por exemplo, aqui, PIN correto. Tenho 5 tentativas para tentar. Caso eu não acerte, o celular é bloqueado automaticamente. Então, como o Vinícius me passou a senha correta dele, bom, essa é a tela inicial. Também pode ser que esteja diferente da tela inicial de vocês. Tudo é personalizado. O Vinícius optou por colocar na tela dele os atalhos do Spotify, o horário e o WhatsApp, que são aplicativos que ele usa mais, né? E um aplicativo aqui do Google também. Só que você pode optar e escolher personalizar a tela inicial do jeito que você quiser.
Como eu falei, a maioria dos celulares tem botões padronizados. Aqui na parte inferior do celular, vocês veem que tem 3 botões. O botão de acessar todos os aplicativos recentemente abertos, que é essas 3 barrinhas. Então, se eu clico nela, eu abro todos os aplicativos que eu vi por último. O botão para sair de tudo que tiver aberto e ir para a tela inicial, que é esse do meio. E o botão para voltar. Então, por exemplo, se eu venho aqui no menu inicial e eu quero voltar para a tela anterior, que seria a tela inicial, eu clico nele e volto. Esse menu superior, basta eu arrastar o dedo lá do comecinho do celular para baixo. Perceba que a primeira coisa que a gente visualiza são várias informações. Isso é a barra de notificações. Por exemplo, aqui no celular do Vinícius, o sistema operacional dele avisou que ele usou 2.8 GB de dados, mas pode ser que haja outras notificações. Por exemplo, se ele recebesse uma mensagem do WhatsApp, é aqui que apareceria. Se ele recebesse uma mensagem de promoção da Magazine, é aqui que ele iria conseguir ver, né? Caso a gente arraste um pouquinho mais esse menu, vocês vão observar que existem vários atalhos da configuração do celular. Então, esse primeiro atalho aqui é o atalho de Wi-Fi. Se você quiser acessar a barra do Wi-Fi para ver as configurações específicas de Wi-Fi, basta clicar e segurar. Tá vendo? A gente vai ser direcionado a essa tela que possui todos os Wi-Fi disponíveis. Mas aí tem outros botões também. Por exemplo, esse aqui do lado, silenciar, você configura o som do seu celular. Então, caso você esteja numa reunião e quer deixar totalmente silencioso para não tocar, é aqui. Caso você queira que toque, né, o celular, você clica e seleciona a opção de som. Agora, se você não quiser que toque, às vezes é incomodado com barulho e basta vibrar o celular para você atender uma ligação, é a opção de só vibrar. Aqui tem o Bluetooth, né, que é uma forma de você transferir dados entre celulares ou até comunicar do seu celular para o computador. A rotação automática, que seria a configuração do seu celular para ficar nesse formato de retrato ou no formato de paisagem, que é mais usual caso você goste de ver vídeos, né, ver filme, então fica mais fácil você visualizar nesse formato aqui de paisagem. Também tem a opção de lanterna, se você estiver andando à noite, né, estiver escuro e quiser ativar ela, basta você clicar nela, né, você escolhe essa opção de ativar o nível do brilho, né, que você quer. Ao lado da lanterna tem o modo avião, né, ou o modo offline. Essa opção, caso seja ativada, eu perco comunicação com todo mundo, né? Desligo o Wi-Fi, desligo os dados móveis, eu não recebo ligação. Então, geralmente eles falam assim, que quando a sua bateria está acabando e você quer carregá-la mais rápido, ativa o modo avião, né, que a bateria, por não estar sendo usado esses outros recursos, a bateria ela carrega mais rápido, né? E por falar em bateria, o modo energia, que é a opção ao lado, ela também é uma opção para você conservar a sua bateria caso você esteja em viagem ou precise dela e ela está assim, no limite. Quando você ativa ela vai colocar alguns aplicativos que consomem muita bateria em segundo plano, né? Ela desativa eles e daí você consegue um tempinho a mais para acessar ela. E por falar, no caso de você estar fora de casa e não tem nenhum Wi-Fi, né, um bom amigo que passe a senha do Wi-Fi para você, e você tiver créditos no celular, tem como você acessar os seus dados móveis, que é essa opção ao lado. Os dados móveis, ele consome crédito do seu celular para disponibilizar o acesso à internet. Na última linha tem a opção do filtro azul, que seria uma preocupação mais recente para as pessoas que usam o celular de noite. A gente sabe que se você acessa a luz do celular à noite, você perde o sono, né? E pode até danificar a sua vista. Então, por isso surgiu essa opção de filtro azul, para facilitar você acessar, né, esse aparelho, o celular à noite.
Tem a opção de roteador Wi-Fi. Então, caso você esteja com os dados móveis e tenha ali um amigo que está precisando mandar uma mensagem e ele não tem crédito no celular, aí você roteia o seu Wi-Fi, a sua rede que você está pagando, né, com seus créditos do seu celular, para o seu amigo. Também tem a opção de local, que ele ativa a localização, né, do seu celular, então você vai conseguir compartilhar a sua localização para alguns aplicativos, como o iFood, né, para eles se entregarem na sua casa certinho. E a opção não perturbar, que seria da mesma forma que o modo offline, só que você recebe as mensagens. Então, geralmente algumas pessoas ficam incomodadas de ficar recebendo mensagens de madrugada. Às vezes está naquele sono, de repente chega uma mensagem do WhatsApp e desperta você e você perde o sono. Então, o modo não perturbar, você continua recebendo mensagens, só que você não escuta, né? E o celular não ativa a tela, né? Então, é uma opção também. E por fim, uma última funcionalidade que vocês podem acessar nesse menu de atalho é o brilho do celular. Tá vendo essa barrinha aqui do lado que está mostrando vermelho? Isso indica que eu estou usando o brilho máximo do celular. Caso você queira consumir menos energia ou esteja num local com luzes apagadas e não quer que o seu celular fique ali iluminando todo o ambiente, você diminui, né, esse brilho. Aqui talvez vocês não vão conseguir observar porque eu estou espelhando o aparelho, mas testem na casa de vocês vão ver que o celular vai ficar bem apagado. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu celular e eu trouxe aqui para mostrar para vocês que independe do celular que vocês pegarem, né, para mexer, as funcionalidades elas serão as mesmas. Então perceba que a minha tela inicial eu padronizei dessa forma, né, com o barra de pesquisa do Google, com a câmera, alguns aplicativos que eu uso mais, só que isso é a escolha de vocês. Nesse vídeo a gente vai explicar como é que acessa o menu de aplicativos, né? Todos os celulares, eles funcionam da seguinte forma: você pega o seu dedo, né, clica na tela e arrasta o dedo de baixo para cima. Então, ó. Esse menu de aplicativos é um local que tem todos os aplicativos do celular, tanto aqueles que vêm instalados de fábrica, quanto aqueles que você optou para usar. Por exemplo, no meu caso, eu baixei o banco, a Netflix, a Udemy, que é uma plataforma de curso, o Discord, né, que é uma plataforma como se fosse o WhatsApp, lojas Renner, então isso é opcional. Perceba que não tem uma ordem fixa dos meus aplicativos, não é uma ordem alfabética, não é uma ordem de qual aplicativo é mais ou menos pesado, isso foi uma opção minha. Mas caso vocês queiram ordenar, né, os seus aplicativos por ordem alfabética, basta vir aqui nesse menu, nesses 3 botões aqui em cima, a opção ordenar, e aí você coloca ordenar por ordem alfabética. Ó, então perceba que todos os aplicativos agora seguem uma ordem alfabética. Outro ponto a ser destacado nessa aula é que hoje os celulares, eles têm a possibilidade de você agrupar aplicativos por pasta. Então perceba que aqui no comecinho do meu celular tem uma pasta chamada aplicativos da Microsoft, outra pasta chamada outra pasta chamada só Google. Então, por exemplo, se eu clico nessa pasta Google, vai aparecer todos os aplicativos só do Google, que nem o Chrome, o Drive, Fotos, o Gmail, o Google Maps. Então, tudo isso pertence ao Google. É uma forma de você organizar melhor, né, os seus aplicativos. Como que a gente faz para criar uma pasta? Basta eu selecionar um aplicativo e arrastar ele para cima de outro aplicativo. Viu? Pronto. Criei uma pasta. Então, é uma forma de você organizar grupos que você acessa com mais frequência. E se eu quiser voltar para a forma que estava anteriormente, basta eu arrastar de novo como aplicativo. Então, todos os dois, tanto o calendário quanto a calculadora, voltaram a ser aplicativos soltos no menu.
Outro assunto interessante é como que você faz para colocar os aplicativos lá na área de trabalho, né, para você poder inserir aqueles que você usa com mais frequência. Então, supondo que você use muito o Netflix, para evitar que você abra o menu e fique procurando, você seleciona o aplicativo, segura e escolhe um lugar para ele ficar na área de trabalho. Então, é bem simples. Outro recurso bem interessante desse menu de aplicativos é que vocês vão ver que ele é um recurso muito comum em outras áreas do celular, é a barra de pesquisa. Então, supondo que você tenha muita memória no celular e coloque aí 50 aplicativos. E ali na hora da pressa você quer achar o aplicativo Lojas Renner, porque você precisa desbloquear o seu cartão. Então, aqui nessa barra de pesquisa, tem como você colocar o nome, né, do aplicativo, que ele vai fazendo a filtragem para você. Então, perceba que ele já me retornou. Será que é Lojas Renner que você está procurando? Então, é uma forma de você buscar o aplicativo no seu menu. Outro recurso bem interessante para você buscar um aplicativo no seu celular, e principalmente para aqueles que têm um pouco mais de preguiça de digitar, é usar o gravador, né, o reconhecimento por voz, para buscar um aplicativo. Então, lá na barra de menu, vai ter um microfone. Assim que você clicar nela, vai abrir uma janela do Google falando para você falar aquilo que você procura. E aí, no caso, a gente vai pesquisar Lojas Renner. Lojas Renner. Aí, ó. E o celular me retornou o aplicativo que eu estou procurando.